Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Olá, pessoas! Bem-vindas ao Quero Jobs. Na edição de hoje, estamos com Patrícia Faria, que é diretora de elenco. Patrícia, muito bem-vinda. Ei, obrigada, Renata. Um prazer pelo convite, um prazer participar. Obrigada a você pela tua disponibilidade. Patrícia, é muito bom poder falar com você, que é diretora, produtora de elenco, e saber dessa ponta como que está o panorama hoje em dia, mais para frente saber qual é a previsão desse setor, né, para o cenário pós-pandemia. Mas antes eu queria saber como é que foi o começo da sua carreira, né? Aqui a gente busca muito inspiração na trajetória de artistas e de pessoas que já estão nesse setor. Então eu gostaria muito de saber o que foi que você fez de diferente para estar onde você está hoje. Bom, não sei o que eu fiz de diferente, mas eu fiz graduação de cinema, na verdade pensando em dança, porque eu tinha antes a minha primeira formação artística foi dança. Estudei alguns anos na Escola Municipal de Bailado e tive uma formação, um curso com a Marina Herrero, que eu admiro muito, que é uma gerente do SESC hoje, já tem alguns anos. E então eu tive uma formação artística na dança multidisciplinar, não de uma técnica só e não de e com muitos artistas, né? Em 93 a gente estava vivendo também um momento político muito delicado, né, com o Collor, então teatro deixaram o país, muitos nunca mais voltaram. Então naquele momento a gente não tinha graduação de dança. Eu decidi fazer cinema, que eu imaginei, eu quis acreditar que imagem e movimento era a dança. Então aí eu passei a graduação de cinema pensando em dança, e aí no final eu comecei a fazer a assistência de elenco, mas assim, oficialmente eu fiz um longa completo como assistente, que foi o Carandiru. E no Carandiru, acho que eu tinha essa minha relação assim de pesquisa e de ouvir, então eu entendi o roteiro da rua para produtora. Então, e eu tinha um contato muito próximo com o Hector em apresentar o meu material todo humano. E então eu fui dando vida aos personagens, o que a princípio eram pequenas participações, alguns se tornaram coadjuvantes até chegar ao elenco principal. Eu era assistente, né? Não era a responsável por este filme. Mas a partir daquele ano, naquele momento, os produtores do filme, nós tínhamos produtores de São Paulo e do Rio, e eles me fizeram produtora de elenco. Eu comecei a receber os convites e quando eu vi, eu já estava envolvida, já tinha realizado alguns filmes. E aí, então, a dança me dava uma certo conforto assim em falar sobre o que eu estava vendo. Eu acho que meu trabalho numa reunião com um produtor, com um diretor, é falar de um artista, né? E você fala de um visível e de um invisível. Então, assim, compreender esse invisível, aí eu acho que é um caminho muito individual, pessoal, do que vai te fazendo sentido. Então, eu já tinha a dança, que já é uma arte, de certa forma, abstrata, mas que me dava uma certa autonomia para falar sobre corpo, né? De um corpo de um artista em cena, porque eu falo artista porque por todas as questões de gênero, né? Para a gente não fechar aqui. E também porque nem sempre a gente pensa num artista da artes cênicas. Às vezes a dramaturgia nos apresenta outros caminhos. Com certeza. Então, e aí depois sim, aí eu fui sentindo necessidade de compreender melhor o teatro. Fiz alguns
Participei de alguns cursos, fiz CPTzinho, que foi muito importante, assim como treinamento, né? Então, com a pedagogia do Antunes Filho, eu acabei conhecendo uma bibliografia muito importante, né? Que eu não tinha, que não era o caminho da bibliografia da dança. E lógico que as artes se cruzam, né? Como cruzam com as artes plásticas, com a poesia, mas ali tinha um outro. Mas no CPTzinho eu comecei a me envolver mais com a literatura das ciências humanas, da filosofia e da mitologia, né? E até da psicanálise. Então, assim, aí assim foi um pouco da minha formação, né? E eu acho que é isso. E aí fui recebendo esses convites e fui tendo oportunidades de pensar caminhos de pesquisa. Eu acho que o meu trabalho é dar vida aos personagens, né? Então, meu compromisso é com a obra, é com a imaginação do diretor, é com a minha imaginação também, porque eu sou cobrada, né? Eu acho que um diretor de elenco, ele é como um diretor de arte, um diretor de fotografia, um roteirista, enfim, são profissionais que são escolhidos, né? São convidados por um produtor, por um diretor, a partir do seu trabalho, do seu treinamento, a sua pesquisa, o seu olhar, enfim, e as suas escolhas, né? Então, é isso. E Patrícia, para quem não conhece como funciona, né, na prática o trabalho de um produtor de elenco, como é que funciona? Assim, desde quando você recebe um roteiro, o que acontece até você escolher alguém? E como que é feita essa escolha? Bom, para completar o que eu estava tentando falar sobre o que é ser diretora de elenco, assim, então é o compromisso com a obra, né, com o diretor, né, com a imaginação desse diretor, com o produtor também, lógico, com as minhas ideias, mas eu acho que também tem um compromisso muito importante com a história do país, né, com a história do universo desses personagens, né. Então, eu acho que o roteiro nos dá muitos caminhos, né? Mas eu acho que qual que é o meu trajeto, né? Quando eu leio o roteiro, né? Para mim a primeira leitura é super importante porque, como eu tenho dito recentemente, eu acho muito bom quando eu não sei o que vem na página seguinte ainda, né? Então eu já vou marcando ali, desenhando todos os personagens, todos os espaços onde eu vou encontrar, onde eu devo dar vida a personagens, né? Onde nós teremos elenco, né? Então, e aí depois eu vou pensando quais são para atores com formação, quais são personagens são para atores em formação, quais personagens podem ser para não atores, podem ou devem ser para não atores, por talvez alguma característica muito específica. E então, aí a gente começa a dialogar. Eu acho que junto com essa leitura, vários artistas já começam a aparecer, né? Eu começo a pensar neles, companhias que eu já assisti, alguma peça que eu assisti. Então, esses insights vão surgindo de diferentes naturezas, né? E aí, então, depois de organizar, de uma certa forma, os artistas que eu imagino contando aquela história, lógico que eu tenho meu arquivo pessoal, eu tenho um arquivo de uma plataforma compartilhada com outros profissionais, Que é né? elenco digital. Isso, elenco digital.
Aí eu começo a falar, aí tem personagens que vão me estimular a falar com artistas muito específicos, porque são artistas, por exemplo, que são pesquisadores ou que conhecem muito bem o universo daqueles personagens. Por exemplo, personagens que sofreram o apagamento da história, personagens de artistas negros, mas isso é quando a dramaturgia já aponta esses personagens, mas eu acho que meu trabalho é não imaginá-los independente da rubrica, né? E não só os negros, mas eu acho que em uma fase, no momento seguinte, eu fazer uma análise crítica dessa dramaturgia e do meu trabalho, né, da minha direção de elenco, do qual é o caminho que eu realmente estou escolhendo, né? Então, eu acho que um ponto de partida, para mim, é realmente os artistas que eu acompanho e que eu conheço no teatro. Eu nasci em São Paulo, eu moro em São Paulo, já morei em vários estados no Brasil a trabalho, durante alguns meses. Então, viver em São Paulo, assim, com mais de 200 peças em cartaz há muitos anos, é um privilégio maravilhoso, né? Assim, porque é uma escola artística e humana incrível, porque não são só companhias brasileiras que circulam, mas estrangeiras também. Então, às vezes tem atores, atrizes que falam assim, poxa, Paty, você não foi me ver ainda? Eu falei assim, porque a gente já se conhece, eu já te conheço, assim, como que eu dou conta, né? Eu já te vi algumas vezes no teatro, tudo bem, tem 1 ano, 2 anos que eu não te vejo, mas já te vi num curta, já te vi num longa, já te vi numa série, nos falamos, te acompanho no Instagram, eu sei o que que vocês estão fazendo, né? Daqui a pouco eu posso até te falar sobre isso. Eu não trabalho com rede social. Por favor. Não é minha fonte de pesquisa. O Facebook nunca foi assim. E não é nenhuma crítica. Eu só acho que é um lugar que para mim me causa muita ansiedade. Eu acho um lugar muito confuso. Sim. E aí, então, o teatro, as escolas de artes cênicas, para mim, são os lugares onde me dá conforto, onde me dá segurança. Então, eu começo a falar com os artistas, depois eu começo a falar com os empresários, com os agentes e por último, com as agências, né? Que eu acho que as agências têm um trabalho mais de um grupo maior, né? De profissionais. Então, eu apresento o projeto para que eles todos possam me ajudar a pensar e colaborar com as indicações, né, com as sugestões de artistas que eu posso não conhecer, né, alguns às vezes que estão chegando de outro estado, né, enfim. Ou que está saindo, ou que está saindo, acabou de sair de alguma escola e que eu não tive oportunidade de conhecer ainda, porque às vezes a gente também fica preso em algumas dramaturgias, em algumas pesquisas, e demora às vezes retomar algum recorte, né, algum perfil, assim, por exemplo, de idade, né, ou de gênero, né. Legal. Não sei se te respondi. Sim, sem dúvida. Assim, então, só para deixar claro, assim, via de regra, a fonte de pesquisa, né, especificamente a sua, mas imagino que isso possa se aplicar para outros autores de elenco. São o teatro e filmes, né, mas assim, mais o teatro, as próprias escolas de atuação, os agentes, agências e essas empresas que são relacionadas a isso. Isso. Eu acho que nos últimos anos as produções audiovisuais, todas, né, são muitas séries, né, e muitos profissionais, né, eu acho que a gente está sempre conhecendo artistas novos e, enfim, eu também já participei de seleção de festivais, né, de curta-metragem, por exemplo. Olha. Eu tenho, lógico, todos nós temos, né, parceiros, assim, agentes, empresários, e que nós conversamos muito,
Legal. Então, assim, eu posso... é que no Brasil, agente empresário é a mesma pessoa, né? Entendi. Num país com uma estrutura mais constante da indústria, são dois profissionais completamente diferentes, né? Uhum. Então, quando eu converso com uma agente, empresária, porque eles trabalham com um número de artistas, então eles acompanham, às vezes, cabines de lançamento de projetos que eu ainda não tive, que eu ainda vou assistir, né? Não sei quando o filme vai ser lançado. E às vezes eles falam, pô, Paty, eu fui acompanhar o filme com o meu artista X e aí acabei vendo essa pessoa, tô interessada nela, você conhece? Se eu conheço, conversamos, né? Sim, ele está vindo, né, de outra capital. Trabalhou na companhia X de teatro, isso foi isso que eu sei. Enfim, então a gente não fazemos assim com uma certa frequência essa troca, né? Da mesma forma, quando eu vejo um artista no teatro muito impactante e depois começo a perceber que ele faz um trabalho que é bom, ou no audiovisual, a gente conversa e aí eu sinto que está precisando de ajuda. Às vezes, quando um agente me pergunta, eu falo, ó, presta atenção nesses artistas, nessa companhia, né? Então, assim, eu acho que a gente faz um trabalho que é super importante, que quando a gente tem uma certa confiança, né? E afinidades, a gente pode, inclusive, além de nos ajudarmos profissionalmente para encontrar, dar vida aos personagens, no nosso diálogo também tem um trabalho muito de autocrítica, sabe? Uhum. Eu posso falar para uma agente, uma empresária, o que você acha desse meu caminho, né? Legal. Dessa minha ideia, que eu estou pensando nessa direção artística do elenco, entendeu? Aí eles falam, pelo que você está me falando, no meu roteiro, mas eu acho que faz sentido. E aí vai porque eu acho que o trabalho do diretor de elenco quando eu apresento um artista para o diretor e esse diretor não conhece esse artista, e na maioria dos projetos o diretor ele não conhece 90% do elenco que nós apresentamos, tá? Interessante. Mesmo assim, temos diretores que assistem, conhecem muito a filmografia brasileira, Uhum. né? Mas cada diretora de elenco tem o seu repertório, né? E eu, sem fazer essa opção, o que acontece é que, naturalmente, as pessoas que eu penso são muitas vezes nunca nem fizeram cinema, nunca fizeram audiovisual, entendeu? E eu acho que isso tá bem, não é difícil de ver nos projetos que eu realizei, né? Às vezes tem uma diferença entre o lançamento e a produção, né? Às vezes o artista até pode ir para outro projeto nesse intervalo. Uhum. Mas, então, na maioria das vezes, eu estou apresentando para o diretor e artistas que ele não conhece, porque eles não fizeram cinema de fato, e eles são profissionais do teatro. Então, eu tenho que colocar esse artista em cena na imaginação do diretor, né? Então, assim, isso que eu tive que mudar perceber o que na minha fala era muito da dança para se tornar ela no cinema. O teatro me ajudou muito, né? Eu acredito muito no teatro, assim, como as aulas de treinamento do Lecoq, né? Onde você assiste, e aí depois todos sentam e falam assim, o que nós vimos, né? O que nós sentimos, o que realmente estava, né, em cena. Legal. Então, então é isso. Eu tenho que colocar esse artista em cena na imaginação do diretor, né?
Depois o diretor vai me pedir para dirigir o artista, ou ele para eu dirigir, ou ele vai pedir para ele mesmo, né, dirigir o artista numa fase do processo, né? Da seleção do elenco. Para o artista, eu também tenho que colocar o filme na imaginação dele, né? Assim, eu tenho que, quando eu ligo para um ator, uma atriz, eu tenho que contar aquela história quando nós estamos pessoalmente, né? Já tive experiências assim que são fortes, potentes, assim, maravilhosas, mas quando chega uma hora que você fala, bom, tenho que respirar, porque assim precisa ser é uma energia muito forte. Você está contando uma história, né, foi escrita, né, por um profissional, vai ser dirigida por outro profissional, ela está na minha imaginação, então por isso eu estou pensando naquele ator que está na minha frente, que quer saber por que eu pensei nele, por que ele deve fazer aquele filme, o que eu sei do resultado daquele filme, como de fato ele deve acontecer. Ele quer saber por que eu estou caminhando com aquela direção de elenco daquela forma. Quais são os outros artistas que eu imagino para estar ao redor dele e por quê, né? E eu preciso estimular a imaginação, estimular, assim, conquistar isso se eu estiver diante da pessoa certa, né? E se eu estiver certa do que eu estou fazendo, por isso eu acho que é uma responsabilidade muito grande, assim, que às vezes eu posso perder um artista se eu não me preparar, né? Um artista que é importante para mim, um artista que é importante para a obra, que é importante para aquele diretor, que é importante para aquele produtor, né? E eu não estou falando aqui de artistas conhecidos, eu estou falando dos artistas, entendeu? Pode sim, óbvio que tem projetos que nós queremos artistas que têm uma agenda mais difícil, mas, né, porque já tem outros compromissos, mas eu na maioria das vezes passo por essa situação com artistas que eu admiro muito no teatro e que às vezes eles relutando, assim, entender qual é aquele momento, né? Se aquele personagem faz sentido na vida dele, aquela obra. Às vezes tem outras questões pessoais também. Mas muitas vezes, eu estou falando às vezes de um artista que eu admiro muito e que é do cinema independente. Né? Então, assim, como que eu vou colocar esse projeto, esse personagem, esse roteiro na imaginação do artista que depois vai pegar aquele roteiro e vai ler? Entendi. Né? E Patrícia, aproveitando esse gancho, eu queria saber, dentre a quantidade de artistas para os quais você olha para produzir uma obra, o que faz um artista se destacar entre tantos outros? Uma resposta é uma pergunta difícil Tá, para responder em geral, né? tá. Então, assim, quando eu sou convidada e leio aquele roteiro, eu preciso de alguns dias, por volta de 2 semanas, para realmente eu estar conversando com aqueles personagens, né? Aí, então, ou seja, conversar com aquele personagem é como se você entrasse naquele universo, né? E eu já vou fazendo recortes, já vou fazendo escolhas. Então, isso, a hora que eu bato os olhos nos olhos do artista, eu já começo a sentir e fazer as escolhas. Então, assim, o olhar é fundamental. Então, uma das coisas que eu costumo dizer nas minhas aulas é a profundidade do olhar e a densidade do silêncio, né? Então, assim, ele tem que ter assim uma força interna que é o que essa energia, acho que tem um certo engajamento do pensamento, da fala, do corpo do artista. Então, assim, que aí também é muito difícil de falar
em geral, mas eu acho que pensando nisso, assim, nesse olhar, que não pode ser um olhar em si mesmado, entendeu? Não é uma selfie, né? Então eu acho que isso tem então isso aí eu acho que você já pode pensar em todo o material, a importância do material fotográfico, a importância de um material, de um showreel, enfim, todo o portfólio dele, como ele monta, numa profissional internacional, né? Uma diretora de elenco da Europa ou da América do Norte. Um vídeo desse, uma edição dessa, não pode passar de 4 minutos. E ela não pode ter mais do que 5 segundos de olhando um horizonte em si mesmado, sabe? Senão passa para outro, porque assim o profissionalismo dele não espero não ser uma interpretada, sabe? Mas porque isso é uma coisa, um diálogo que a gente precisa ter, né, mais longo e às vezes até com certo exemplo para visualizar, mas a gente está acostumado a ver muito material, entendeu? Se eu estou fazendo uma pesquisa para um núcleo de personagens, eu saio de uma triagem, assim, eu começo a olhar, eu parto de um universo muito grande, Tá. por exemplo, tá? E não é um número para impressionar, tá? Eu parto de 3.000 artistas que eu vou analisar para tirar, sei lá, 4 personagens dentro de um grupo de amigos, dentro de uma faixa etária. De lá eu vou diminuir para uns 300. Então, mas só que para chegar nesses 300, eu analisei a escola que eles se formaram, as companhias que eles trabalharam, os diretores que dirigiram eles, ou os coletivos que eles criaram, né? Mas que tem a ver dentro do universo do projeto que eu estou fazendo. E aí desses 300, aí eu vou repensar a minha direção de elenco e vou chamar 100 para realizar a audição. Olha só. Então uma ideia. Então, assim, nós temos, eu faço isso há mais de 20 anos. Então, assim, dizer em palavras o que eu sinto quando eu te vejo é delicado, né? Mas eu sinto muita responsabilidade quando eu estou numa reunião e tenho que fazer isso com dezenas de artistas, né? Então, assim, eu acho que o diretor espera isso, o produtor espera isso, espera a minha opinião, espera que eu diga o que eu sinto, o que eu vejo naquele artista e ao mesmo tempo eu tenho que ser honesta, assim, tenho que ter muita integridade ao falar daquele artista. Então, muitas vezes eu olho para o diretor e falo assim, olha, faz sentido para você? E aí, às vezes, depois juntos, né, a hora que ele vai dirigir a audição comigo, ou às vezes comigo, mas só eu estou dirigindo e o diretor não, naquele momento. Então, é um processo. Às vezes, isso também, depois de muitos anos, eu aprendi assim com amigas que falavam, nossa, Paty, saí do estúdio, espero que eu tenha tido um bom dia hoje e que eu tenha ajudado, né? Então é isso também, quando é um trabalho muito muito delicado, né? Sem dúvida. De escuta e observação. Sem dúvida. A minha pergunta foi muito mais direcionada a desmistificar um pouco essa questão do material, né? Porque, sei lá, às vezes a pessoa pode estar achando que o que vai fazer a diferença é um ângulo bom ou uma foto boa, ou sei lá, o vídeo em que a pessoa aparece mais bonita, e às vezes é exatamente o contrário disso, como você disse, né? Então, é justamente para poder dar mais informação no sentido de que é a qualidade do vídeo, a qualidade da atuação e não necessariamente a estética disso, né? Eu acho que nos
nos projetos. Eu acho que o responsável pela produção deve orientar, né? Então, agora, nos últimos anos, que nós trabalhamos muito com self-tape, eu acho que eu sei, tem um lado muito cruel, né? Que o artista tá sozinho, né? Para realizar tudo. Mas, por outro lado, a gente consegue dar mais oportunidades, são mais artistas participando do processo, então vamos tentar olhar por este lado, né? Mas isso também já vem sendo praticado na Europa ou na América do Norte há muito tempo, porque eles falam com o mundo inteiro. Imagina, aqui no Brasil, eu tenho, quando eu recebo uma obra, nós temos um orçamento, né? Então, assim, eu sei quantos personagens eu posso trazer de outros estados, né? E de qual estado, né? Porque tem estado brasileiro que a passagem é mais cara do que ir para a Europa. Então, assim, se eu quero um ator pernambucano para filmar em São Paulo, pode ser um problema, né? Então, mesmo às vezes o ator ou uma atriz, o artista falando para mim, tudo bem, eu me responsabilizo, né? Mas é muito desconfortável. Ninguém quer fazer isso. A gente isso não é certo. Tá, mas isso para dizer que, então, a gente tem essas questões do processo do limite. Agora, assim, as produções estrangeiras normalmente não tem isso, né? Uma produção na América do Norte, ela pode pedir selfie, conhecer artista, mandar vir da Austrália, entendeu? Assim, não é um problema. Então, eles vão receber primeiro uma selfie tape de qualquer parte, de qualquer país, né? Isso já vi, todas os amigos, as amigas que fazem isso na Europa, é muito comum, eles fazem produções em vários países ao mesmo tempo. E eu acho que essa preocupação, assim, do artista em realizar isso sozinho, talvez depois de algum tempo isso passe, mas eu entendo que envolve várias questões, assim, eu tenho que medir a direção às vezes, mas eu acho que existe uma pré-direção, né? Eu acho que isso é importante, que tem a ver com aquela conversa que eu acabei de dizer, né? Quando eu falo com o artista, por que eu pensei em você? Mas também eu prefiro não colocar muitas imagens na cabeça daquele artista. Eu acho que eu não devo fazer isso, não devo. Eu acho que ele tem que ficar livre também, porque ele não deve fazer o que eu quero, né? Eu também quero ser surpreendida e também espero que ele me apresente outros caminhos, me revele o personagem, né? Então eu acho que isso é muito importante, entendeu? Esse diálogo com o artista. Então, quando eu ligo para uma atriz, por exemplo, e falo, olha, você é muito importante para mim no filme. Às vezes eu até posso dizer, aí dependendo da artista, às vezes eu erro, mas dependendo da artista, eu sei se eu posso dizer para ela ou não. Por exemplo, olha, isso é uma decisão minha, não é uma decisão da direção ainda. É uma proposta, você não vai se ver no roteiro, porque a rubrica diz que é uma outra pessoa, tá? É um outro perfil, personagem. Mas você é muito importante para mim, eu quero que você leia, se faz sentido para você estar nesse filme, trabalhar com essa direção. Se sim, depois eu te digo por que eu pensei em você, né? Porque é uma direção que a diretora ou o diretor não pensou, tá? E aí aí sim, aí depois eu digo, entendeu? Porque para ela não ler o roteiro, ou ele não ler o roteiro já com as minhas referências. Olha que legal. Maravilhoso isso. Mas eu já vi ator assim ganhar personagem
fazendo self-tape com cortes, assim, incríveis, assim, e muito cortes brutos, assim, de ângulo, sabe? Aham. Dava noção de passagem de tempo e de réplica. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, talvez, pensando alto agora, talvez esse confinamento aqui, esse isolamento social agora, antes a gente já se sentia muito, de uma certa forma, violentado pelo digital, né? Mas era através das redes sociais. Agora não, agora a gente tem que realmente, de fato, produzir, né? Exato. Produzir uma aula, produzir uma entrevista, produzir uma obra. Então, quantas companhias agora não estão produzindo, né? Abriu um grande espaço criativo aqui, né? E eu até queria saber a tua visão, até para o cenário agora, né, que a gente está vivendo de confinamento, mas como que você vê o setor do audiovisual pós-pandemia, né? Porque parece que tem um aumento muito grande de produção e de demanda por esse setor, né? Eu queria saber a tua opinião nisso, se isso é verdade ou não, em termos, porque a gente ainda vai ter um isolamento, um distanciamento social por um tempo. Como é que está isso? Eu acho que está em fase de teste, né? Assim, muitas produções pararam, muitas produções foram adiadas, muitas produções estavam sendo planejadas, então o acúmulo de projetos me parece óbvio, né? Agora, poucos dias, né, poucas horas, né, nós tivemos a liberação aqui em São Paulo das filmagens, mas uma parte das filmagens, na verdade, já estava sendo realizada, mas isso dentro do universo da publicidade, mas não do conteúdo, da ficção, né? Uhum. Então a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Quem trabalhar, vamos ver o que vai acontecer, porque a situação política no Brasil é muito delicada. Sim. Então nós não sabemos não sabemos em números exatamente um gráfico de qual é a situação da pandemia no Brasil, em nenhuma cidade específica, né? A não ser alguma cidade muito pequena. Então, na verdade, as lives que eu acompanhei, as informações, mas confesso que não estou assim super atualizada, mas o que eu percebo é que todos os esforços estão sendo realizados, assim, muitos profissionais, cientistas e associações, enfim, todos os órgãos públicos estão tentando, né, estão pensando juntos. Isso existe um lado bom, é esse encontro, né? Essa união. Agora, garantia ninguém tem. Ninguém sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, né? Existe assim a vontade de se filmar em 2020, mas eu acho que muitos desconfiam ainda se isso ainda vai acontecer em 2020, né? Eu acho que a gente nem sabe se a nossa curva ainda está subindo, né? Aonde que está a nossa curva? Como que nós vamos saber quais são as condições que a gente vai trabalhar, quais são as condições que nós vamos nos encontrar. Tem principalmente os atores, né? Que o protocolo dos técnicos está muito mais avançado do que os protocolos dos artistas, né? Acho que você recentemente deve ter conversado com profissionais que devem ter te dado essas informações, e os artistas que ouvirem a nossa conversa devem saber que nesse momento, assim, os agentes, os empresários,
as agências, enfim, estão todos, os sindicatos, estão todos, né, associações, enfim, estão todos tentando pensar. Eu acho que o elenco é determinante, Sim. né? Porque o elenco, se você for ler os protocolos no desenho, ele está no núcleo. Claro. Ele é o núcleo, dentro de uma planta baixa, de um set de filmagem, ele é o núcleo de 100% o lugar de risco. Né? Depois, né, se você for ver, aí depois tem né, ele tem o núcleo A, o núcleo B, o núcleo C, não sei se é numerado por essas letras, mas só para ilustrar aqui, eu não me lembro agora quando eu vi. Então, assim, tem a área de alto risco, médio risco, baixo risco. O elenco sempre vai estar dentro. A hora que ele entra em cena é a área de alto risco e quem está ao redor dele, né? Então, mesmo acho que é óbvio, né, que as equipes vão ser reduzidas, mas por outro lado também parece que o caminho é que as equipes sejam fracionadas, ou tenham mais equipes de pré-produção, produção e pós-produção. Enfim, tem alguns estudos. Bastante incerteza ainda, né? E Patrícia, voltando um pouco para isso, né, que você estava falando agora, né, até de aumento de equipe, e me ocorreu aqui uma outra dúvida. Se alguém estiver querendo começar nesse meio, né, de produção de elenco, o que a pessoa precisa fazer? Eu acho que ser assistente. Ser assistente. Né? Ser assistente de uma diretora, de um diretor de elenco. Eu acho porque não é um trabalho só técnico, né? É um trabalho artístico. Sim. Então, eu não tô... é um profissional que não tem uma formação formal. Eu acho que depende muito de cada profissional, né? Assim, o que eu gosto de assistir, o que eu gosto de... tudo que eu estudei, tudo que eu pratiquei, é muito particular, como outro, né, de dança, de teatro, tudo que eu realizei foi dentro dos meus desejos. Então, eu tenho uma carga horária razoavelmente profissional em tudo, né? Isso, assim, tanto em dança foram 11 anos, em teatro foram alguns anos, vários treinos diferentes, várias técnicas diferentes, vários mestres diferentes. Então, mas eu não quero aqui dizer que para ser diretora de elenco, ser produtora de elenco, você, né, tem que ter uma graduação de cinema, você tem que ter uma graduação de teatro, mas é uma formação artística que você adquire com uma experiência, né? Eu acho que é a formação acadêmica ou artística, né? Que às vezes você realiza em várias escolas, mas tem uma experiência também muito grande, porque a direção de elenco é igual outros profissionais também, você articula um diálogo muito grande, assim, com a equipe, né? Tanto de planejamento, né? Quanto de direção de equipe. Então, eu acho que para você adquirir essa experiência, sempre é bom você estar ao lado de um profissional que você admira e que você pode, e que te dá liberdade de dialogar, de pensar junto também. Eu acho que é um trabalho de equipe. Eu acho que é igual uma figurinista, um diretor de fotografia. Maravilha. Um trabalho que você vai compartilhando. Muito legal. E para conseguir isso, a pessoa simplesmente entra em contato com quem ela admira e vai tentando buscar uma oportunidade de ser assistente dessa pessoa, certo? Sim, acho que sim. Acho que no Brasil ainda
Eu acho que agora nós não somos assim um grande número de profissionais ainda. Uhum. Cresceu muito, né? Porque eu já Sim. estou há muito tempo, né? E eu comecei no cinema e estou no cinema até hoje. Então eu realizei muito pouco publicidade. Tá. Então eu nem gosto de falar sobre a publicidade porque realmente eu não tenho experiência. É ridícula a experiência que eu tenho, tipo 15 filmes, mais ou menos, sei lá. Então, séries, né? Agora, eu acho que a oportunidade de experiência dos assistentes começaram nos últimos anos, realmente, né? Com o aumento das produções. Mas eu acho que isso não só no departamento, na equipe do elenco, eu acho que em vários outros departamentos também, né? Recentemente eu até ouvi isso da produção executiva, por exemplo, né? Assim, a demanda de projetos não, eu já acho que o mercado não estava preparado, não tinha oportunidade antes, né? É verdade. Agora, há muitos anos atrás, assim, os atores tinham essa preocupação de não saber das audições, em não ter acesso, em não participar. E era um número muito menor de artistas, né? Pelo menos eu percebo. Mas também era um número muito menor de produções, né? Isso é fácil de saber, é só você entrar na Ancine, você vê ano a ano o lançamento das produções brasileiras. Mas, enfim, eu acho que a gente também está numa geração que optou pelas artes cênicas, né? Então, eu acho que nos últimos anos, não sei te dizer exatamente quantos, mas já há alguns anos, aumentaram muito o número de artistas, e que eu acho isso maravilhoso, né? Com certeza. E Patrícia, já antes de encaminhar para o final, eu queria te perguntar, você mencionou agora das séries, eu queria saber se existe alguma diferença no trabalho que você faz ou nas vagas que existem para filmes, para curtas, para séries, ou para séries da Netflix, da HBO, ou para séries para televisão, se existe uma diferença nesse sentido ou não, ou se um roteiro é um roteiro e o trabalho que vai ser feito é o mesmo. O trabalho eu acho que é o mesmo, né? Você tem uma obra, você tem uma dramaturgia, Uhum. e você tem ali compreender o diretor, né? Tá. Aquela equipe. Quer dizer, numa série tem a diferença que quando você trabalha num longa, você tem um diretor, né? Uma série você pode ter um diretor geral e alguns diretores. Então, Episódios, né? então você precisa compreender como cada um vai dirigir, Olha. né? Uhum. Às vezes a gente pode... Tem diretores que é muito rápido para a gente entender, outros às vezes estão num processo, Uhum. né? Então, mas isso, então, a gente precisa compreender como a gente realiza o trabalho, né? Eu acho que eu não consigo não pensar dessa forma, né? Como eu te falei, assim, a minha imaginação é acionada pelos artistas, pelo trabalho profissional deles, né? Pelas escolhas deles, pela carreira. Eu não estou falando de visibilidade, eu estou falando das escolhas, onde ele estudou, com quem ele, quais são as companhias que ele se relacionou, né, desenvolveu trabalhos coletivos que ele criou ou desenvolveu, enfim, conheço, né, por conversar com muitos, eu acabo conhecendo alguns recortes pessoais da pesquisa do artista, né? Então, eu sei quem gosta de ler autores russos, quem gosta de ler autores nordestinos,
né, brasileiros. Então, pesquisa. Então, isso me ajuda. Eu acho que com isso que eu converso quando eu estou artística de um projeto, de uma obra. Não importa se é um longa ou se ela é uma série, porque uma série você tem personagens fixos e os personagens que vão entrando nessa dramaturgia, né? Entendi. Você tá me ouvindo? Tô sim. E Patrícia, eu queria te perguntar, aqui encaminhando para o final, se você pudesse, né, com base na experiência que você tem, dar um conselho ou uma orientação para os atores que estão começando e querem se inserir no mercado de audiovisual, o que seria? Qual seria esse conselho, essa orientação, enfim? É de uma resposta difícil, né? Eu acho que não dá para a gente responder. Eu acho que a minha resposta, no que me veio à cabeça agora, não sinto vontade de dar uma resposta de mercado, porque o mercado a gente não controla. Entendeu? Assim, eu não sei qual que vai ser meu próximo roteiro, quais vão ser os personagens que eu vou receber e que eu vou ter que dar vida. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o artista tem que se concentrar no que é importante para ele. Maravilha. Tem que se... Eu acho que os artistas... Você falou dos jovens, né? Os jovens... como eu já faço isso há mais de 20 anos e já tenho mais de 40 anos, então eu posso dizer que quando você ainda tem um caminho muito longo de pesquisa, entendeu? Assim, a gente agora está vivendo uma riqueza de artistas na faixa dos 20 anos maravilhosa. E todas as outras, entendeu? Então, assim, competição... Gente, competição sempre existiu em todas as áreas, então vamos abandonar isso, sabe? Não vamos, no sentido de não vale a pena colocar energia nesse argumento. O importante é, assim, a gente sente um lado prático. A gente sente quando eu leio um currículo e que a pessoa ela tentou dizer que faz tudo. Sabe? Quando eu vejo ali a apresentação de um artista e ele coloca contundente o que ele quer, o que ele gosta, né? Então, assim, quando eu penso em carreira, quando eu analiso a carreira, é isso que eu procuro, né? Uma pessoa que... Eu sei que de tempos em tempos as suas bibliografias vão mudando, os seus artistas mudam, porque é uma quantidade imensa de estilos que a gente tem, de artistas que a gente tem para estudar. Mas eu acho que é uma fase... Eu recentemente ouvi isso de uma amiga empresária e ela falou: Paty, se a pessoa chega aos 40 despreparada, ela não vai... E se ela não se preparou, se ela não leu, não assistiu muitas peças, muitos filmes, se ela não leu muito, né, ou só literatura, mas poesia, não viu muito a artes, ela vai chegar vazia, entendeu? Então, assim, essa fase dos 20 anos, não sei se eu vou generalizar, tá? É uma fase, assim, porque eu acho que dos 10 aos 20, você está ali tentando fazer escolhas e você faz um primeiro passo de uma escolha, de uma formação inicial, né? Um iniciante. Aí depois dos 20 aos 30 é que você vai realmente buscar conhecer vários caminhos, várias técnicas, e aí você vai começar a fazer os seus recortes e você vai aprofundar. E é uma competição no sentido que tem muito, né? O Brasil, ainda mais que é um país grande, mas não importa. Se você estivesse num país como a Inglaterra, que é pequeno,
ou Portugal, a competição, você tem competição de todos os outros países, né? Então, a luta de qualquer um deles que sai para um outro país é tão grande quanto a nossa, né? Ou de uma oriental, isso eu estou falando de exemplos inclusive de uma atriz japonesa, portuguesa, que me falou: o que eu faço com isso? Olhando para o rosto dela, assim, ela apontou, né? Eu não sou ocidental. Então, e aí depois, eu acho que veio a maturidade, né? De você colocar isso tudo em cena o tempo todo. Então, eu acho que os coletivos já estão te mostrando, já estão nos mostrando há muitos anos isso, né? Então, assim, o cinema independente que nos apresentou atrizes e atores maravilhosos, artistas maravilhosos, os artistas que nos conquistaram no teatro, às vezes em monólogos, né? Olha, Produção independente, quanto cinema independente também, né? Que o cinema autoral, né? E que era assim, primeiro, segundo longa daquela coletiva ali de artistas que às vezes vieram da universidade ou juntos e que estão escrevendo e estão dirigindo juntos, entendeu? E foram arrebatando. E sabe, já apareceram e colocaram seu trabalho em cena e é indiscutível. Então, assim, eu acho que talvez responder, ou seja, não dá para a gente esperar o trabalho vir até a gente. maravilhoso. Eu, de certa forma, que posso, sou uma das profissionais que podem dar oportunidades a um artista no início de carreira, não tenho controle do que eu vou, qual vai ser meu próximo projeto. Uhum. Né? Então, os artistas também não têm, né? Então, eu acho que ele tem que se concentrar no que é importante para ele e como realizar. Maravilha. Eu acho que agora eu acho que está ficando tão mais fazendo parte das nossas vidas, né? Esse mundo virtual, que talvez agora isso nos abra mais uma outra forma de relacionamento também, que não o relacionamento de rede social, né? Sim. Mas assim, essa prática de produzir de produzir, né? Como as companhias de teatro, o Galpão está produzindo agora, o Armazém está produzindo. Tudo bem, estou citando duas grandes companhias que já têm décadas de experiência, mas são muitos deles artistas que não são da geração digital. Eu acho que no Galpão é uma companhia que eu admiro muito, né? Essa companhia mineira. Com certeza. O elenco tem mais de 50 anos. Todos eles, né? Estão todos por volta de 60 anos e eles fazem todos os trabalhos deles eu acho maravilhosos. Então nesse momento fazendo um filme, peça, né? Então eu acho como vários artistas, né, estão fazendo nesse momento. E nada impede também que quem não tenha, né, tantos anos na estrada como eles, se inspire no trabalho que eles estão fazendo agora e produza a sua própria obra, o seu próprio conteúdo, como forma de dar vazão artística a isso que está represado agora nessa fase, né? Uhum. O que eu quis dizer como exemplo, né? Que isso é uma coisa muito nova, né? Para todos, né? Exatamente. E vai abrir a oportunidade de mais um caminho, mais um lugar para conhecer, né? No meu caso, né? Como profissional da direção de elenco, conhecer outros artistas que podem estar em qualquer lugar do Brasil, por exemplo. Maravilhoso. E, Patrícia, voltando falando do elenco digital, me fala um pouco como é que funciona a ferramenta e a importância dela para quem está fazendo direção de elenco, por favor. Bom, eu estou na elenco digital, né, trabalhando junto com acho que mais 35 profissionais, né? Cada profissional tem
Todas trabalham, na verdade, com cinema. Alguns trabalham mais com séries, outros trabalham muito com publicidade. Algumas até trabalham mais com fotos, né? Então, é um grupo de profissionais que dão um número maior de oportunidades para os artistas, né? E que tem, um artista pode ter vários interesses, né? Então, assim, é um banco de dados, é uma plataforma, é uma ferramenta de trabalho, Tá. que nós compartilhamos. Bom, a nossa caixa, assim, receber todo esse material por e-mail é absurdo. Agora, no elenco digital são mais de 100 mil artistas que eles se cadastram, né? Mas nós cadastramos também. Nós estamos migrando aos poucos. Eu não migrei ainda meu arquivo total para elenco digital. Ainda é um processo. Tem profissionais que trabalham com a ferramenta pedindo para que todos se cadastrem lá, porque é uma ferramenta que gera com muita rapidez as planilhas e os documentos para uma reunião que muitas vezes acontecem em poucas horas ou em poucos dias. Eu não trabalho dessa forma, eu ainda realizo a minha pesquisa fora, né, da elenco digital, oriento, né, os artistas, então eles no seu tempo vão colocando, se cadastrando, e eu aos poucos também vou avisando e pegando a autorização deles e colocando eles na elenco digital, tá? Lógico que é um cadastro já bem grande, né? Então, muitas profissionais, né, que estão lá dentro já migraram o seu arquivo. E era um trabalho manual, assim, totalmente impossível de cumprir, porque se um ator mudava um e-mail, se uma atriz mudava a cor do cabelo, se precisava atualizar o seu currículo pessoal de uma peça, de uma série, então ele enviar essa informação, o artista enviar essa informação para X profissionais e a gente dá conta de ler esse e-mail e ir no nosso arquivo pessoal e atualizar, era um trabalho muito grande. Mesmo que eu tivesse uma secretária, uma assistente que só fizesse isso, seria impossível, né? Com certeza. Então, é um trabalho que a gente compartilha. E uma outra coisa interessante, sim, às vezes eu faço uma pesquisa, então eu compartilho com esses profissionais, né? E aí, eu não sei quando eu vou receber uma nova dramaturgia, um novo roteiro, em que eu vou pensar e em que eu vou ter personagens para um determinado artista. Então, pode ser que demore 2 anos, mas pode ser que demore 5 anos. Então, compartilhando esse banco, um outro profissional pode consultá-lo, né? Então, eu acho que é importante, sim, os artistas pensarem num empresário, num agente, conversar, né? Quando ele, né, se aproximar e dizer, admiro, gostaria muito que você cuidasse da minha carreira, ou escolher uma agência, né, que aí trabalha com um número maior de artistas e cada profissional tem o seu perfil, tem o seu jeito de realizar o seu planejamento de carreira, né, para os artistas que trabalham. Então, aí é um relacionamento muito particular e que o artista deve avaliar. Talvez olhando quais são os parceiros desse empresário, né, dessa agência, quais são os artistas que eles trabalham, quais são os projetos que eles já participaram, se o artista tem um amigo que faz parte daquela agência, conversar, para eles pensarem, né, juntos, assim, se faz sentido. Eu acho que é bem, bem importante, né, porque talvez isso em uma fase da carreira desse artista possa ajudar muito, né, diferente dele ficar sozinho, sem
sem essa ajuda, é um caminho, é uma possibilidade dele ter mais acesso em participar de mais seleções. Pode ser? Bacana. Então, a Elenco, ela é um grande banco de dados. Ela em si não é uma agência, certo? Não, Elenco Digital não é uma agência. Maravilha. Não é. Isso os atores confundem muito, os artistas confundem muito. Não é. Tem agências lá que são assinantes. Uhum. Isso significa que estas agências, estes agentes, estes empresários, utilizam a ferramenta. Uhum. Eles utilizam essa tecnologia dentro do escritório deles, tá? Eles acessam, eles organizam os artistas dentro daquela ferramenta, dentro daquela tecnologia. Eles atualizam diariamente todas as informações. Consequentemente, nós temos isso tudo atualizado sempre. Maravilha. Né? Então, a agência, o empresário, a agente, só tem acesso aos artistas que eles representam. Maravilha. Que eles planejam a carreira, né? Enquanto nós, produtoras, diretoras, assinantes, nós temos acesso a todos. Entendi. E eles também, eles da mesma forma, se eu ligo para uma empresária e eu quero saber sobre a agenda de um determinado artista e se é positiva, ótimo, se é negativa, infelizmente não posso pensar nele, mas aí ela me fala, olha, mas você já pensou, né, em tal e tal pessoa? Entendi. Então ela fala assim, então eu vou te mandar agora uma atualização da carreira dela, enfim. E aí, rapidamente, pela plataforma, ela consome, não precisa montar um e-mail, entendeu? O doc, a ferramenta, a tecnologia gera automaticamente uma apresentação com a foto, com todos os dados. Isso é o que já existe em vários países. Por exemplo, o Spotlight na Europa. Uhum. Né? E os associados do elenco digital são tanto produtores de elenco para filme, para série, para publicidade também, ou eles são específicos de um setor? Então, lá, se você acessar, quando o artista acessa, ele vai ver quais são os profissionais que trabalham com a plataforma, com o elenco digital. Então, assim, tem profissionais que trabalham só com publicidade e às vezes realizam projetos de cinema ou de série. Uhum. Profissionais que fazem mais série, profissionais que fazem mais cinema, todo o universo das produções. Então acaba tendo de tudo, né? Sim. Faz um cadastro e tem acesso a várias oportunidades do mercado, né? Enfim. Uhum. Para publicidade, para audiovisual, legal. E por último, uma dúvida que eu tenho, qual que é a diferença de você ter uma conta básica e de você ter uma conta de assinatura? O que tem aí no YouTube, inclusive recente, acho que tem há poucos dias, um vídeo da Renata Calma apresentando. Bacana. Bem a elenco digital. É um vídeo bem longo, de 1h40, eu acho. Então, assim, o que eu acho importante todos os artistas devem se cadastrar. A elenco digital nasceu para ser um cadastro gratuito, né? Enfim, agora já tem alguns anos, então novas ideias vão surgindo e no sentido, pelo menos que eu entendo, da elenco digital sempre tem pensado uma forma de um custo-benefício que seja muito bom, tanto para o artista quanto para os profissionais, né, que acessam e que precisam realizar a pesquisa. Então, o que eu entendi é que, assim, como no Spotlight, por exemplo, eu recebo material, né, de vários artistas brasileiros que moram em outros países e tem o banco e tá dentro da Spotlight. Então, eles me mandam já um currículo
o link do site deles, da Spotlight, né? E existe por exemplo, isso é uma grande problema. Por exemplo, eu já fiz longas no passado e que eu recebia currículo e que, assim, eu lembro que um longa, eu parei de contar depois de 1.500, entendeu? Então, você imagina você ler 1.500 currículos, cada um diagramado de um jeito. América do Norte e Europa já não existe isso há muito tempo, entendeu? Assim, a diagramação, as informações que eu preciso saber, eu já sei em que parte do corpo do texto está e a ordem que ela está. Então, assim, eu sei aonde fica a informação da escola que ele se formou, aonde está o box do treinamento, eu sei onde está o box da língua dele e na ordem do que é nativo, do que é fluente, entendeu? Então, assim, o currículo não pode ser um trabalho, trabalho artístico, né? Artístico. Eu tenho que ler, às vezes um currículo tem uma página, né? Assim, não tem 10 páginas, aquelas diagramações, aquelas coisas assim que é muito complicado. E vou te dizer, assim, é um trabalho muito longo e que faz com que você não saiba quantos dias, quantas horas você vai precisar para realizar aquele projeto. Isso não pode acontecer. Entendi. A mesma coisa quando eu nunca coloquei no Facebook o que eu estou fazendo, o que eu estou procurando, tá? Isso sou eu, a Patrícia nunca trabalhou assim. Mas um dia uma agência não colocou o meu nome, não colocou o nome do filme, mas ela não parava de me mandar material. Assim, minha caixa de e-mail não baixava. Quando eu conseguia ler 300 e-mails, no dia seguinte tinha mais 500. Então, como que eu consigo fazer meu cronograma? Uhum. Sendo que eu tinha que fazer um trabalho de triagem que ela não tinha, que essa agência não tinha feito, né? Porque ela estava me indicando artistas, tudo bem, tem o seu valor, a questão da pesquisa, o interesse, mas ela estava me indicando artistas que ela tinha lido o currículo e que ela estava achando interessante, mas ela não conhecia, ela não conseguia me falar sobre aqueles artistas, ela nunca tinha encontrado com aqueles artistas pessoalmente. Entendi. E isso para mim, é muito relevante. Eu não consigo falar para um diretor de alguém que eu não conheço, Entendi. né? Que eu não vi o trabalho algumas vezes, né? E que eu já não conversei, ou que eu já não assisti a obra dele pessoalmente, já não vi esse corpo em cena num palco, né? Mas aí, às vezes, agora eu dei uma volta para te falar. Bom, enfim, aí, assim, uma das vantagens, talvez, eu acho que isso é uma avaliação pessoal do artista, mas eu acho que uma vantagem interessante me parece ser da Elenco Prêmio, você ter esse link como seu site, né, pessoal, e pela pesquisa eu acho que a Elenco Digital fez, é um custo-benefício bom, assim. Entendi. Ou justo, do valor mensal, enfim, ou anual. E aí o artista já tem essa página pronta, né? E num padrão, que essas informações não podem, cada hora tá num lugar, entendeu? Assim, eu preciso saber qual é a escola de formação, a principal escola de formação de treino desse artista, ou as duas, né, principais. Eu não posso ficar perdida em 10 páginas, entendeu? Eu sei que às vezes um artista pode me falar assim, nossa, mas quantos minutos vocês vão se dedicar? Desde que eu recebo, eu tento me dedicar, entendeu? Porque eu sempre acho que eu vou encontrar alguém ali. Só que, infelizmente, assim, depois do trabalho todo concluído, depois de eu ter me dedicado, de eu ter analisado 100% o material recebido, você percebe que a qualidade, muitas vezes, assim, é muito baixa na apresentação. Tá. Né? Então, eu acho que por isso, talvez, alguns artistas conseguem fazer isso muito bem, mas outros
talvez precisem pensar junto com outro profissional, no caso de uma agência, um agente. Patrícia, eu queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu tempo de estar aqui. Foi um prazer enorme poder conversar com você e uma conversa muito inspiradora, enfim, abriu muitas ideias e muitas possibilidades, ajudou a clarear muitas dúvidas que eu particularmente tinha com relação à produção de elenco. E só tenho a te agradecer mesmo, viu, pela tua generosidade e pela troca. Obrigada, Renata. Obrigada, fico feliz em participar, em tentar ajudar, mas o mais importante, na verdade, em tentar pensar juntos, o que eu acho isso uma coisa que eu sempre falo para a minha equipe, várias vezes ao dia ou várias vezes durante a semana eu falo, gente, faz sentido isso? Estamos no caminho certo, né? E então, assim, pensar, organizar o pensamento e a fala aqui, agora, espero ter colaborado, espero que realmente, quem ouvir, espero que goste, que tenha ficado claro, né, a ideia. Sem dúvida nenhuma, Patrícia, foi de muita valia tudo que você disse e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você, Renata. Nessa edição do Quero Jobs, conversamos com a diretora de elenco, Patrícia Faria. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana nós lançamos entrevistas inéditas aqui e nas plataformas digitais. Para nos achar, é só procurar @programa Quero Jobs tudo junto. Até a próxima semana!